A segunda estratégia, Nath. Pronto. O que penso que vem em segundo lugar como estratégia importante para uma gestão pública eficaz? Equipe. É preciso ter muita atenção, muito zelo, muita responsabilidade em se estruturar a equipe que vai fazer a gestão. Primeiro, é preciso que nós tenhamos consciência que uma gestão não é feita apenas pelo gestor prefeito. Uma gestão é feita por várias pessoas que compõem uma estrutura administrativa pensada, elaborada, para dar os encaminhamentos do plano elaborado pelo governo. Tem-se um plano, depois precisa ter a equipe para executar o plano. E aí esta equipe precisa ter pessoas, ser composta por pessoas que tenham conhecimento da área que vai atuar. É muito complicado ter alguém à frente de uma área que não tenha um conhecimento básico em relação àquela área. É preciso que se tenha um nível de instrução que possibilite que aquele profissional que vá fazer parte da equipe entregue resultados. É preciso que este profissional, além de ter um conhecimento básico necessário para cumprir as funções do cargo que lhe é confiado, também seja alguém que tenha disposição para o trabalho. É importante falarmos sobre isso, porque até que às vezes em gestão pública a gente vê pessoas que são designadas para assumir um cargo na equipe gestora que tem conhecimento, mas a preguiça fala muito alto. Não tem muita disposição para trabalhar, chega tarde, sai cedo. Tem lugares que os secretários às vezes não são nem da cidade, aí já chega na segunda tarde, vai embora sexta cedo e dificulta a produtividade. Então, é preciso ter pessoas que tenham muita disposição para o trabalho, que faça render realmente o tempo dedicado às atividades para poder dar conta, porque são muitas demandas. E uma outra questão que deve caracterizar esta equipe é a sensibilidade humana e social. Não se pode fazer gestão pública sem ter esta sensibilidade, porque o combustível da boa gestão pública é esta sensibilidade, é este colocar-se no lugar do outro, é entender que o que se faz em gestão pública impacta vidas, pode fazer com que pessoas vivam melhor, tenham mais dignidade, saiam de uma situação de exclusão, de vulnerabilidade para uma situação de vida melhor. É ter gosto em servir alguém, de fazer alguém mais feliz, mais digno e de ver uma sociedade melhor. Esta sensibilidade também social, de pensar em ter um lugar mais decente, um lugar mais feliz, um lugar mais próspero, um lugar onde as pessoas se sintam bem em morar nele. É esta sensibilidade com o humano, com o próximo e com o social, que é o combustível para fazer com que o membro de uma gestão se empenhe mais, se dedique mais. Ele tendo conhecimento, ele sendo trabalhador e tendo esta sensibilidade humana e social, ele tem as características básicas, fundamentais para compor uma boa equipe de gestão. Então, a estruturação da equipe, o cuidado, o zelo para com isto é a segunda estratégia que quero aqui pautar como necessária para termos uma gestão pública eficaz. Isso começa logo no recrutamento. Na hora de recrutar a pessoa, tem que ver currículo, tem que ver a experiência, as vivências, as práticas,
tem que ver as aspirações, os desejos que aquela pessoa tem para a sua carreira, para a sua vida. Tem gente que é militante da área da saúde, aí vai botar para cuidar da educação, não é legal. É bom alguém que seja militante da área da educação, que tenha formação na área da educação, que tenha projetos, aspirações, ideias, motivações para fazer com que a educação seja impactante, transformadora, libertadora. Então tem que procurar adequar as pessoas de acordo com as suas aptidões. Então, logo no processo de recrutar, é importante ter atenção a isso. Em política isso é fácil? Não é. Porque, por muitas vezes, o governo já se acaba na campanha. Porque prevalece o fisiologismo, onde os candidatos, em busca da conquista do voto de apoio político, acabam negociando logo os cargos de gestão, loteando todo o governo. Isso aqui é do fulano, isso eu prometi a fulano, o cargo A, o cargo B, a secretaria tal está para o fulano. E aí, se o candidato já promete os cargos, aquele cargo pertence à pessoa X, ao partido Y, depois, para ele governar, se aquelas pessoas que forem indicadas lá pelos apoiadores ou que receberam o compromisso direto de assumir determinado cargo da gestão, se estas pessoas não tiverem aquelas características que citei antes, demonstrarem que não tem aptidão, habilidade para aquele cargo, não tem a sensibilidade, não tem a disposição para o trabalho, não se adequa naquela função que ela está ali desempenhando, e aí não entrega resultados, não produz, o negócio não anda, mas aí se foi prometido que o cargo era dela ou de fulano que indicou ela, o gestor já fica engessado para fazer o trabalho. E ele tem que colocar pessoas para trabalhar por resultados, pessoas que estejam ali para cumprir metas, para fazer transformação, transformar realidades naquela área de políticas públicas que vai atuar. Então, já começa o primeiro embate aí. É preciso se criar uma cultura política onde as pessoas se envolvam em política a partir da acreditação em um projeto de governo, em um projeto político, onde estejam naquele projeto, se engajem no projeto, pensando no que aquele projeto pode oferecer, entregar de resultado para o bem comum, para a prosperidade do lugar das pessoas. Esta aspiração, este desejo por ver um lugar melhor e vidas sendo alcançadas para terem mais dignidade no dia a dia, que deve mover o engajamento e a participação na campanha política. Já imaginou se toda pessoa, quando fosse votar baseada exatamente nestes princípios do bem comum, princípios da solidariedade, princípios do desenvolvimento, onde se pensasse exatamente nesta questão que fosse republicana. Infelizmente, tem muito eleitor que vota em alguém porque lhe foi prometido um emprego. Tem muito eleitor que vota em alguém porque recebeu um benefício e troca o voto por um benefício. E isto é antidemocrático, até porque o voto, existe uma concepção de que o voto ele é individual. Ele é um patrimônio individual, e não é. O voto é um patrimônio coletivo. O voto não deve se efetivar com destinação individual. Ele deve se efetivar com destinação coletiva. O voto é um direito dado ao cidadão para que ele vá lá e dê a sua opinião de que candidato
reúne as melhores qualidades que candidato poderá desempenhar melhor as funções públicas de governo ou de parlamento. Este deve ser o pensamento real de acordo com a essência da boa política. Mas, é certo, quantos vereadores são eleitos por troca de favor? Vereadores que depois que ganham a eleição nem aparecem mais nas comunidades, não participam da vida do povo, não lutam, não estão nos embates daqueles problemas que o povo está enfrentando, eles não se inserem, não vão para o embate, não estão juntos, buscando construir solução. Quantos prefeitos são eleitos com muita conversa de favor, que vão, às vezes, falar com o eleitor, já vi isso faz parte até de muitas conversas no interior. Isso é muito comum, tem gente que vai ser candidato, vai numa determinada família, e a família, se a família disser que quer que arranje um emprego aqui para fulano, tem candidato que diz logo assim, emprego, um emprego numa secretaria, tem candidato que diz, não, arranjo logo para ele ser secretário, eu garanto logo uma secretaria. A pessoa fala, olha, eu tenho interesse de ajeitar aqui essa casinha, que a prefeitura pudesse depois dar um jeito. Aí tem candidato que diz logo, não, se você ganhar, eu construo um apartamento aqui, que sua família está grande. Isso ainda parece assim um pouco de piada, parece que é coisa muito do passado, mas infelizmente ainda está presente no movimento político de hoje. Essa cultura atrasada de mentalidade mesquinha ainda está muito enraizada entre nós, onde os políticos prometem tudo. Tem político que promete até avião, se o eleitor pedir, ele promete, depois que ganhar, dá um jeito de arranjar o avião. É absurdo a forma, a gente fala assim, nesses extremos, para tentar chamar a atenção para esta forma pequena de muitos diálogos que são travados entre político e eleitor em época de campanha. E aí, nestas promessas por cargos, por trabalho, por contratos, nisto tudo, acaba-se montando equipe sem analisar as aptidões, os talentos, o comprometimento, a disposição e sensibilidade das pessoas para ocupar os cargos de maneira que lá ocupando e sendo as pessoas adequadas para aqueles cargos possam vir a dar o retorno que a sociedade precisa, aí a gente tem governos medíocres, governos medíocres que não entregam resultados. E a sociedade fica assistindo se passar 4 anos de governo, vendo poucas coisas acontecerem muito aquém do que se deseja. Por isto, uma segunda estratégia importante para se ter uma gestão pública de qualidade é ter equipe de qualidade.